Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E hoje a nossa convidada vem da área da saúde. Ela é enfermeira e também responsável pela captação, serviço de captação de órgãos da Prefeitura Municipal de Santos. A enfermeira Daniele Caliani. Ela faz um trabalho que vai falar para você como que funciona na nossa cidade de Santos. Ela está na laje. Produção, roda a vinheta. Não dorme, que o programa tá bacana demais. Solta o foguete! Dani, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Falar um pouquinho da importância da doação de órgãos para as pessoas. Para o web espectador, que as pessoas vão assistir também nas redes sociais, e o telespectador também, que vai assistir na TV do Povo, a ISTV. No sábado, às 14h30, estamos aqui para bater aquele papo, Com né? certeza, extremamente necessário. Obrigada, Lincoln, pelo convite, é um prazer estar aqui. Nosso trabalho se resume basicamente em duas frentes, dentro dos hospitais, pronto-socorros e nos espaços da sociedade civil, escolas, faculdades, universidades, né? Em campanha, a gente fala que a campanha ela é constante, é durante o ano todo, porque é um serviço de conscientização. Porque hoje são mais de 50 mil pessoas aguardando um transplante para manterem uma qualidade de vida, então a informação é extremamente necessária. Dani, fala um pouco sobre a seção de captação de órgãos de Santos. A SECAPT, ela foi criada em 2009, através de um decreto municipal, né? Que visa duas coisas objetivamente. Fortalecer a doação de órgãos e tecidos no município, dentro das unidades, né, hospitalares, e promover atividades de sensibilização e conscientização para a sociedade e para os profissionais de saúde. Então hoje somos uma equipe multidisciplinar, que fazemos esse trabalho em escolas, universidades e dentro dos próprios hospitais. Vale lembrar que Santos é o único município que tem esse serviço exclusivamente ligado à Secretaria de Saúde, à Prefeitura. Os outros serviços são ligados diretamente aos hospitais. Então é um serviço pioneiro e de extrema importância. Bacana, bacana. É importante falar que Santos está a vanguarda, né? Está na frente aí das outras cidades e tendo esse trabalho brilhante aí com vocês à frente dessa sessão. Dani, fala um pouquinho sobre a doação, o doador. Eu quero ser um doador. Precisa eu autorizar ou precisa da família autorizar naquele momento de tristeza? Como é que funciona? Explica um pouquinho para o telespectador. Sim, essa pergunta é de extrema importância, gera muitas dúvidas, porque a maioria das pessoas acreditam que hoje, para ser o doador, a gente precisa colocar no RG, na carteira de habilitação. Isso não vale mais desde 2001. O que vale? A doação no Brasil hoje ela é consentida. Isso quer dizer o quê? Que nós, enquanto membros da sociedade, devemos levar o nosso desejo, conversar sobre esse tema com nossa família. A gente sabe que é um tema tabu, que tem bastante resistência, mas ele é de extrema importância. Nós precisamos explanar nosso desejo de se tornar um potencial doador, porque é nossa família que tem o poder de autorizar. Dani, e tem aquelas pessoas que têm a pulga atrás da orelha, aquele preconceito, poxa, vou ser um doador, Lincoln, vou ser um doador, vão me matar na mesa da cirurgia, vão vender meus órgãos, aquele preconceito que tem, que o programa aqui é o programa Raiz e a gente não pode esconder das pessoas e também trazer a verdade, como é que funciona esse trabalho brilhante que vem sendo feito por vocês e pode alcançar diversas pessoas no Brasil. Como é que a gente pode estar falando para o telespectador, web espectador, como que funciona esse preconceito, as pessoas ficam assim, poxa, eu não vou ser doador porque às vezes eu estou com uma dor aqui, uma dor ali, ou até mesmo fazer uma cirurgia e acaba que tendo aquele mercado negro que as pessoas têm no subconsciente de doação de órgão. Explica pra gente. Vou explicar. Muito boa a sua pergunta. O tema da doação de órgãos ele envolve vários tabus, né? E um deles é a morte. E para ser um doador de órgãos que eu digo coração, rim, pulmão, a pessoa precisa ter morte encefálica, morte cerebral, que é quando o cérebro para de funcionar, mas o coração ainda está batendo, mas a pessoa está morta. Mas como que funciona isso? Isso não é um critério que eu,
criei, que o médico do Hospital X criou. Isso é uma lei, é um critério, é um diagnóstico que todo paciente tem direito, que ele é estabelecido através de resoluções pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o paciente que morreu aqui em Santos, ele vai estar morto em outro estado, né? Então, não é, eu quero dizer que são critérios organizados, Sim. científicos, inclusive, e são vários... E sério, né? Principalmente sério. São várias etapas para confirmar a morte encefálica no Brasil. São 3 médicos diferentes que não podem fazer parte de equipe de transplante, pois isso caracteriza conflito de interesse. Esses médicos têm que ser capacitados para fazer esse diagnóstico. Isso é tudo para dar segurança nesse processo de confirmação de morte cerebral, morte encefálica. Por exemplo, Lincoln, quem está morto na Inglaterra, que lá só basta um exame clínico e um exame de imagem. No Brasil ainda está vivo, porque precisamos de 3 médicos diferentes e mais um exame de imagem, que a gente chama de exame complementar, para fechar o diagnóstico de morte encefálica, morte cerebral. Então tem tudo uma importância, um trabalho sério. E você fala assim, aquela situação de interesses, né? Como é que você coloca, por exemplo, assim, um médico que ele faz parte de transplante, ele não pode estar diagnosticando. Não pode. E até mesmo a gente, até em discussão na Câmara, eu fico assim, abismado com algumas entidades hospitalar que cuida de funerária, né? Poxa, o cara vem de caixão e ele cuida de vida. Fala, poxa, será que não tem o interesse? Eu fico meio ressabiado quanto a isso. Sei que não tem nada a ver sobre esse tema, mas assim, é algo que as pessoas ficam também com a pulga atrás da orelha. O hospital cuida de saúde e também cuida também de vender caixão, fazer o próprio enterro. Na verdade, o tema da morte ele é um tema muito complexo entre si, né? A gente não está preparado para falar de morte, a gente está preparado para falar de vida, principalmente os profissionais de saúde, mas a gente sabe que é a única certeza. Então tem que ter essa discussão sobre morte sim, nas escolas, nas universidades, né? Nos espaços aí de formação, porque a gente precisa, não digo estar preparado, mas saber como reagir diante desse momento. Principalmente a doação, ela vem como um desejo do familiar. Então é uma forma que essa família vai poder homenagear essa pessoa que se foi, realizando o seu desejo. E tem estudos que comprovam que dão um novo significado para o luto. Ou seja, o luto da família, ele fica amenizado, da família que faz a doação. Isso tem estudos científicos dizendo. Dani, um doador, ele só pode ser doador com a morte cerebral? Não, Lincoln, a gente pode ser doador em vida também. E temos, na verdade, 3 tipos: doador em vida, doador falecido com morte cerebral e doador coração parado. Então, o doador com morte cerebral, ele doa os órgãos, que são rim, pulmão, coração, fígado, as córneas, né, o pâncreas. E o doador coração parado, por exemplo, a pessoa teve um infarto, o coração parou. Ela pode ser doadora de córneas, ossos e pele até 6 horas após a parada cardíaca, até o óbito. Ah, entendi. E a doação em vida, explica um pouquinho como é que funciona, porque também volto naquele tema, é chato o tema de falar assim, de mercado negro, câmbio negro, como é que funciona, por exemplo, assim, eu tenho meu fígado, meu rim aqui, eu vou ali, quero ganhar um dinheirinho e vou vender meu rim. Como é que pode ou não pode? Tira essa, de jeito nenhum. essa dúvida Desmistificar, né? da minha cabeça. Com certeza, vamos lá. O comércio de órgãos, ele é um crime, tá? Como qualquer outro, cabível de denúncia, de penalidades. A doação, como ela diz por si só, é uma doação. Quando a gente não é mais novo, a gente não é instruído pela mãe, pelo pai a doar a roupa que não serve mais, o brinquedo, o livro. Então, a gente vai doar para uma pessoa que precisa. Para você ter uma ideia da lisura do procedimento de doação, quando é feita a doação pós-morte, a família do doador e do receptor não são apresentadas pelos profissionais, porque a doação ela é sigilosa por questões éticas. E a doação em vida, a gente pode doar órgãos que a gente tem em duplicidade, como o rim, no caso, que a gente consegue sobreviver com um deles, parte do pulmão, parte do fígado e a medula óssea, tá? E a doação em vida ela é um pouco diferente, porque a gente, né, não vai precisar da autorização da família, mas vai precisar que a pessoa que vai doar, ela passe por exames para ver compatibilidade. Então não é simples assim, eu vou doar pro vizinho X querendo um dinheirinho, porque assim não funciona. A gente precisa ver a questão de compatibilidade, tem leis regindo isso. Então a gente pode doar para familiares até 4º grau de parentesco, mas a gente tem aquelas pessoas que, apesar de não ser da família, a gente considera como se fosse um irmão, por exemplo. Sim, sim. Né?
Pode doar? Tanto o doador como o receptor passarão por exames para ver a condição de saúde, a questão da compatibilidade. E para isso tem uma autorização judicial, que é para legalizar o procedimento, para dizer que nenhum dos dois irão se beneficiar com a doação monetariamente, né? Não tem o próprio interesse financeiro. Não, não pode, não deve. Depois dos órgãos extraídos, retirado do corpo do falecido, quais os procedimentos esse corpo leva até o próprio enterro? Boa pergunta. Muitas pessoas, né, indagam a questão, mas se eu doar eu não vou poder fazer velório, eu não vou poder fazer enterro. É normal, não é caixão lacrado, igual muitas pessoas pensam. O corpo do doador ele não fica deformado. Mas a pessoa conseguiu doar todos os órgãos e tecidos. É feita a reconstituição do corpo, né? Curativo, sutura, né? Feito ponto. Sim. Como se o paciente tivesse feito realmente o procedimento cirúrgico. Tá? Então, quando doa ossos é colocado prótese. Então, não tem impedimento nenhum para a família fazer o velório, o seu cerimonial de despedida. Porque isso é um direito da família. A gente sempre parte da máxima que o doador, o familiar é da família, não é nosso. Né? Então a gente funciona aí como ferramenta de apoio no momento de luto para essa família. É super importante esclarecer isso, a questão da reconstituição do corpo. As equipes de captação de órgãos, elas têm o dever de devolver o corpo em condições dignas para serem veladas, sepultadas para a família. Lembrando que o corpo é do familiar. E você pegando mais um ganchinho na sua pergunta, depois que os órgãos são captados, né, retirados do doador, tem uma central, Lincoln. Você sabia que cada estado tem uma central de transplantes que faz esse controle dentro dos estados? Porque as listas de espera, elas são estaduais. Cada estado tem sua lista de cada órgão. Então, uma lista de rim em São Paulo, outra no Rio de Janeiro e assim vai. Porque cada órgão e tecido tem o seu tempo para ser transplantado. Então, é um processo muito dinâmico. Então, quando a gente tem um doador lá no hospital, a central já está buscando esse potencial receptor. E são chamadas 3 pessoas compatíveis com aquele órgão em lista. Os transplantes, a maioria das suas vezes, dos órgãos são em São Paulo, né? Aqui em Santos a gente não tem nenhum hospital transplantador de órgãos, somente de tecidos, que são as córneas. E esses potenciais receptores são acionados. Bacana. Então é algo bem dinâmico, pode ser de madrugada, final de semana, não tem hora. Não tem hora, não tem dia, não tem cor, seja um doador. Olha, não tem dia, não tem hora, não tem cor, seja um doador. Ô Dani, como é que é feito e como que é escolhido quem receberá o órgão A, o órgão B, o órgão C? Como é que funciona essa logística? É uma logística, né? É uma logística. Como é que funciona essa logística? Vamos lá, Lincoln. Até pegando um ganchinho no que a gente falou na pergunta anterior, né? Quem faz esse gerenciamento e alocação dos órgãos doados, né? São as centrais estaduais de transplantes. Então, quando a gente tem um doador no hospital, eles vão em busca desse potencial receptor. Então, se for um doador que conseguiu doar coração, rim, pulmão, cada órgão tem os seus critérios específicos. Por exemplo, o rim, além de você ter a compatibilidade sanguínea, né, tem que ter uma compatibilidade genética. Então, o DNA do rim do doador e do receptor tem que ser o mais parecido possível. O fígado é a gravidade da pessoa, além da compatibilidade sanguínea. Por quê? A gente não tem nenhuma máquina que faça a função do fígado. Igual a gente tem a máquina de hemodiálise, a máquina de circulação extracorpórea, né, que faz o trabalho aí do coração. Então, o rim realmente é priorizado a gravidade e a compatibilidade sanguínea também. Então, a pessoa que está na lista, ela faz exames periódicos para ver seu estado de saúde. E aí, as centrais notificam, ofertam esses órgãos doados para as equipes transplantadoras que vão entrar em contato com os potenciais receptores compatíveis com esses órgãos e tecidos doados, né? Então, por exemplo, foi doado o pulmão, vai levar em consideração o tamanho aqui do tórax, certo? Sim. A altura também. Naquele momento de luto, Dani, e fragilidade da família, como que a equipe técnica, como que faz essa conversa, se tem que ser sensível, como é que é feito toda essa conversa para poder ter uma doação de órgãos ou de tecidos digna? Como é que é feito esse trabalho? Essa pergunta é super necessária. Por quê? O profissional que está ali no hospital, que vai acolher essa família num momento de dor, num momento de luto, ele tem que ser qualificado e preparado para fazer esse atendimento, né? Então, nós da CECAPT passamos por treinamentos constantes,
envolvendo situações de comunicação de más notícias, porque você vai lidar com a família no pior momento da vida dela. E a gente poder identificar que momento do luto que essa família esteja. Se a família ainda não aceitou, não entendeu, porque pode acontecer da família ainda não ter entendido o fato da pessoa, por exemplo, ter morte cerebral, mas o coração está batendo. Foram feitos critérios técnicos, mas a família ainda não entendeu, porque isso envolve questões que vão além da medicina, da enfermagem, que envolve questões culturais, éticas, né? E é importante também frisar, nesse bate-papo, que a família tem o direito de indicar um profissional de sua confiança para acompanhar os procedimentos de confirmação de morte encefálica. Ela tem esse direito, que é tudo isso para dar lisura. Então, como que é feita essa conversa com a família? Primeiro, a gente parte do princípio que a família subentendeu a questão do óbito, da morte, e a gente é apresentado pelo profissional do hospital que vai dar a comunicação do óbito. Então, não somos nós que comunicamos, até porque isso é um conflito também de interesse, né? Quem faz essa comunicação da morte é o médico que assistiu esse paciente no local onde ele esteja internado. E aí, a partir do momento que a família entendeu, assimilou a morte, a gente entra para conversar e ver o que a família entendeu naquele momento. Se ficou alguma dúvida, a gente pede para a equipe técnica esclarecer o diagnóstico de morte encefálica, né, de morte cerebral. E entramos aí com a família para apresentar a possibilidade de doação. E muitas famílias, curiosamente, trazem: olha, eu não sei responder porque meu pai, minha mãe nunca trouxe esse desejo em vida. E aí a gente começa a buscar mas como que era a sua mãe em vida, por exemplo? Gostava muito de ajudar as pessoas, doava sangue, fazia parte de projetos de caridades, e entre outras questões. Então a gente vai puxando para esse lado e apresentar também que do outro lado tem 50 mil pessoas aguardando aí um transplante para manter, né, a qualidade de vida, porque o transplante é um tratamento, não é a cura. E a gente vai usando de ferramentas de comunicação para apresentar que a família tem esse direito. A entrevista para doação de órgãos, ela não é uma barganha, ela não é um momento de convencimento, e sim de apresentação e acolhimento, que a família tem esse direito e a doação vai vir por desejo deles ou não. Bacana. Eles têm esse caminho. Bacana, pessoal. E quando eu conheci a Dani, eu estava numa lanchonete e Foi. com o adjunto da Secretaria de Educação, que é o Gustavo. E a Dani trouxe um ponto muito interessante naquele momento, que seria o quê? Levar para os jovens, para as crianças, a importância desse serviço na nossa cidade, que é um serviço pioneiro, porém tem muitas pulgas atrás da orelha, mas levando para os jovens, levando para as pessoas que estudam para poder falar com o papai, com a mamãe, com o titio, certeza. é muito importante. A gente Sim. naquele bate-papo você falou, como é que seria esse projeto de levar para as escolas? Essa proposta, esse projeto que nós temos, a gente já fez em algumas escolas, né? Mas o objetivo é até fazer isso talvez em forma de lei, não sei, fazer algo mais, com maior frequência. Porque são os espaços de formação que vão trabalhar a questão de Sim. conscientização, de definição de valores. E é um espaço que a gente prioriza levar essas informações que hoje, infelizmente, não são tão divulgadas pela mídia e são de extremas importância. Porque ninguém está livre da possibilidade de, ou eu mesma, ou alguém da minha família, por exemplo, precisar de um transplante. A gente até vivenciou isso em algumas unidades aí de educação, né? E sempre tem alguém ou que doou ou que recebeu, porque ninguém está livre da possibilidade. E é um direito a gente saber que a gente pode ser um doador por lei, ou nós ou um de nossas famílias. Inclusive, Lincoln, tem um projeto de lei que está para ser aprovado no Brasil, chamado Lei Tatiane. É uma jovem, a Tatiane, que faleceu aos 32 anos, aguardando um transplante de coração. Caramba. Ficou 2 anos e nesse mesmo tempo que ela ficou, 218 pessoas faleceram esperando um coração também. Então a lei vem no sentido de homenagear essas pessoas que faleceram, que talvez por desconhecimento, por falta de conscientização, acabaram não doando, essas famílias, né? Ficar na fila, à espera de um milagre, né? Dani, conta um momento marcante, você à frente dessa sessão, que é a captação de órgãos, que você passou, né?
idas e vindas Sim. de entrevistas, de falar com os familiares. Momento marcante, você já teve um momento marcante? Com certeza, tive vários que daria Legal. até um livro. Toda a família, né? A gente fala que não tem a gente não tem um roteiro para falar com a família, porque cada família vem com a sua história, com suas crenças, com a sua experiência de vida. Mas tiveram aí duas situações em especial que me marcaram bastante. Mas duas delas especialmente. A primeira delas foi quando eu adentrei no serviço de captação, uma das primeiras experiências que eu vivenciei. E nós estávamos na fase do processo de diagnóstico de morte cefálica, de confirmação. E a família, no momento do boletim médico, veio para a gente e falou, olha, a gente sabe da gravidade, a gente sabe que o quadro provavelmente é irreversível. E se acontecer o pior, nós queremos ser doadores, porque tem outro familiar que recebeu um transplante recentemente. Então somos muito gratos e se tiver oportunidade diremos sim. Então a família já veio com a sensibilidade dela por ter presenciado isso do outro lado, na questão do outro parente na fila, trazer essa vontade de ser doador para a gente naquele momento, né? Então isso me marcou bastante. E facilitou também o trabalho, né? Porque com certeza, a família já veio sensibilizada. na própria família, uma pessoa foi salva com a doação de órgãos. E aí acabou que um familiar vindo a óbito, morte cerebral, a morte, eu não sei precisamente como é que foi, você sabe, mas assim, acabou que ela falou, o pessoal da família falou assim, Dani, fica despreocupada que a gente vai doar e vai salvar outra vida. A família já Essa é a chegou importância, com, né? com esse desejo. A importância porque acabou vivenciando isso, né? Sentindo na pele do outro lado de ter uma pessoa aguardando aí por um transplante na árdua espera. E a outra situação também que me marcou muito foi um outro momento de entrevista, né? Com um doador que até estava em processo de mudança de país, enfim, acabou fatalmente falecendo. E no momento da entrevista tinha os filhos, irmãos, e um dos irmãos trouxe a questão de que seria muito importante sim fazer a doação, porque graças a uma doação que esse paciente fez em vida, ela estava viva hoje com um dos rins, porque foi feita uma doação em vida dos rins para esse irmão e naquele momento essa pessoa queria agradecer também doando outro rim para uma outra pessoa. Então é doador duas vezes, hein? Exatamente. Esse foi um doador duas vezes, doou em vida e também a família doou na morte, né? Sim, foi uma família que também teve a ambiguidade de conviver com um familiar em fila de espera e depois poder retribuir, né? E sempre volta aquela questão, né? Quem vive aquele momento, a gente pensa que não vai acontecer nunca com nós, né? Com a nossa família. Sim. Então quem passa por esse momento fica sensível a isso, né? Com certeza. Fica mais fácil até do trabalho de entrevista de vocês, porque sabe da importância que é esse trabalho, da importância que é uma morte salva-vida, né? Que é o dilema, né? Morreu uma pessoa que está dando vida para uma outra. A fila de espera é enorme, atrás de um rim, atrás de um coração, que a pessoa vem a falecer e não consegue um doador. E acaba não captando esse órgão e vindo a falecer. Com certeza. É muito importante esse processo de sensibilização, de experiência, né? Então a família que já teve essa experiência já vem sensibilizada, né? Dani, é uma pena que a gente está chegando ao fim, a gente tem um tema muito importante, então a gente teria diversos programas para a gente estar abordando esse assunto de suma importância. Eu deixo aqui aberto as câmeras aí para você fazer as considerações finais, os recados, os abraços. Então, Dani, é com você. Queria agradecer, me coloco aí à disposição para estar voltando, Bacana. Lincoln, quantas vezes forem necessárias, para trazer esse tema tão importante. E a gente sempre fala que, embora a campanha de celebração do mês da doação de órgãos seja setembro, que é o mês de Setembro Verde, a campanha ela tem que ser constante, diária. Então fazemos isso diariamente, para conscientizar, trazer a importância de você poder se tornar um doador de órgãos e tecidos, ajudar pessoas que estão em lista de espera, lembrando que transplante ele não é a cura, ele é um tratamento, ele é a última alternativa de tratamento possível. Então é extrema importância que nós saibamos lidar e conhecer que temos esse direito de ser doadores de órgãos e tecidos, poder ajudar a levar pessoas, que o nosso sim, o sim da nossa família,
pode levar qualidade de vida e esperança para uma outra família que a gente nem conhece. Hoje são mais de 50 mil pessoas aguardando o transplante no Brasil. E um 100 que a gente dá, que a gente autoriza a doação de órgãos e tecidos, pode ajudar aí pelo menos de 8 a 11, 12 pessoas. Então são várias pessoas, várias vidas. Isso foi até um slogan de uma campanha, né, de incentivo à doação de órgãos. Várias vidas que cabem em um sim. Então gostaria que vocês aí de casa refletissem. Qualquer dúvida, esclarecimento, tá? Eu vou deixar os nossos contatos, nossas páginas nas nossas redes sociais, temos o contato. A Secapt funciona em esquema de plantão, então todos os dias temos pessoas para atender, para tirar dúvidas, para fazer palestras, tá? O nosso objetivo, pessoal, é diminuir a lista de espera, que hoje, infelizmente, está enorme, mas que pode ser salva aí por questões de conscientização e de informação. Bacana, Dani. Essa é a Dani, responsável pela captação de órgãos no município de Santos. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa na Laje com Lincoln Reis. Mas antes de terminar, deixar aqueles famosos abraços e os beijos das pessoas que seguem a gente em todo canto do Brasil. Porque a TV, ela é nacional. É a ISTV, a TV do povo. Deixar um abraço para o Júnior, grande Júnior, nosso amigo, nosso irmão, lá do restaurante Vista ao Mar. Quer comer aquele peixinho fresco, aquele bife, lá tem de tudo. Vai lá em frente à praia, coloca no Google aí, Vista ao Mar, e procura o Júnior lá, vai comer uma comida de qualidade. Manda um abraço para você, Júnior. Um beijo no coração. Deixo também um abraço para a Noélia. A Noélia é a pessoa mais carismática ali da Ponto Chique, da padaria Ponto Chique no Canal 2. Também o Romário, grande Romário, que é um feirante, trabalha na feira, é feirante de Santos. É um cara que sempre, poxa, Lincoln, manda um abraço para mim lá no programa. Então tá aqui. E o nosso eterno telespectador, que é o Giba. O Giba, morador da Vila Progresso, sempre está assistindo o Na Laje. O Denis, o Santiago, a Conceição, e o programa vai de vento em polpa atingindo as pessoas, trazendo informação de temas relevantes da nossa cidade, do Brasil e para o ser humano.